Boa noite. Eu venho a esta aula para falar fundamentalmente da simetria e kurtose. Sabemos que essas duas medidas são medidas fundamentais quando estamos a falar de questões ligadas a gráficos. Começando pela kurtose. A kurtose é uma medida que indica, aí como vê, a kurtose é uma medida que indica o grau de achatamento de um gráfico. Significa que o gráfico pode ter uma distribuição que seja leptocúrtica, mesocúrtica ou então platicúrtica. Para isso, nós podemos, mesmo por meio do desenho, ver, quando nós vamos desenhar o histograma ou diagrama de barras, facilmente nós podemos ver pelo formato do próprio diagrama que esta curva é mesmo leptocúrtica, mesocúrtica ou então platicúrtica. Platicúrtica significa que está completamente, o gráfico é quase plano e que o ponto que é da moda, que é o ponto mais alto do gráfico, está também um pouco mais, está mesmo quase para baixo e alinhado com o eixo das abscissas. Aí estamos a falar de uma curva que é platicúrtica. Mesocúrtica tem um comportamento normal, leptocúrtica significa que o gráfico é pontiagudo, o que quer dizer que a moda é muito alta. Assim sendo, uma das formas de poder determinar a kurtose é por meio do coeficiente de kurtose. Então, se nós determinamos o coeficiente de kurtose pela fórmula Q3 menos Q1, que também chamamos por intervalo interquartil, em algumas fórmulas pode encontrar aqui P75 no lugar de Q1, P25, significa percentil 75, percentil 25. É exatamente a mesma coisa, porque como você sabe, o quartil 3 coincide com o percentil 75 e o quartil 1 coincide com o percentil 25. Sobre, no denominador, temos duas vezes D9 menos D1. No lugar de D9, também podemos colocar D9 ou decil 9, podemos colocar percentil 90, é igual. No lugar de D1, podemos lá colocar também percentil 10, P10. Então, será exatamente a mesma coisa. O que este coeficiente de kurtose indica? Indica-nos que, se ele for 0,2630, significa que a curva é mesocúrtica. Ela tem um comportamento normal. Se esse coeficiente de kurtose for menor que 0,2630, significa que a curva é platicúrtica, é praticamente plana. Ou a nossa distribuição dos dados é praticamente quase plana, né? E se o coeficiente de kurtose for maior que 0,2630, significa que a distribuição é leptocúrtica. Então, aqui qual é o consenso que devemos ter? Que falamos de kurtose para reparar no grau de achatamento de um gráfico. E temos três cenários. Significa que esses três cenários podem ser a partir, nós na altura que fizermos o diagrama de barras ou histograma, fazemos o correspondente polígono de frequências. Depois de fazermos o polígono de frequência, conseguimos ver que a curva está a ter um daqueles três comportamentos: comportamento leptocúrtico, ou mesocúrtico, ou platicúrtico. Mas também pode acontecer por meio do respectivo coeficiente de kurtose, que nós vamos determinar, que depois dá-nos este resultado que estava aí a dizer. A outra medida fundamental que nós usamos aqui na análise dos gráficos é a simetria, que serve para nos mostrar se aquela distribuição que nós temos, ela é simétrica ou assimétrica negativa, ou então
assimétrica positiva. Para isso, se ela for assimétrica negativa, significa que o gráfico é muito mais alongado para a esquerda, para a nossa esquerda. Se for simétrico, significa que o gráfico tem um comportamento normal, e a simetria positiva significa que o gráfico está muito mais alongado para a direita. Mas para isso também podemos fazer interpretação usando o coeficiente de assimetria, cuja fórmula é esta aqui, é dada por média menos moda dividido pelo desvio padrão. Então, se este coeficiente de assimetria for zero, significa que a distribuição é simétrica. Se for menor do que zero, a distribuição é assimétrica negativa. Se o coeficiente de assimetria é maior do que zero, a distribuição tem assimetria positiva. Então, quanto à assimetria, como foi dito, serve para nos mostrar se aquele gráfico praticamente ele é simétrico ou não. Mas essas coisas que eu estou a falar em termos, por exemplo, repare, aqui construímos um histograma e depois disso andamos a unir os pontos médios e criamos esta curva que nós denominamos de curva de que denominamos por polígono de frequência. E só reparando nesse histograma, facilmente já pode-se ver que tem assimetria positiva, porque o gráfico está mais alongado para a direita. Então, é muito simples ver essas medidas que estava a falar, em termos de assimetria, em termos de kurtose, em que, recordando, a assimetria diz-nos se uma distribuição é ou não é simétrica, enquanto a kurtose indica o grau de achatamento que o gráfico pode ter. Já sabe, eu sou seu professor Rodrigues Fazenda. Diga a mais colegas para verem o vídeo e recordar desta aula, que foi uma aula maravilhosa lá na sala, como você sabe. Muito obrigado, bom descanso.